Criança com 9 anos de idade, previamente índia, desenvolveu um quadro de astemia. Às 6 horas, passou a apresentar vômito, dor abdominal, poliúria e polidípsia. 2 P's e dor abdominal. Foi levada pela mãe para o PS, onde chegou com desidratação e confusão mental. O plantonista solicitou gasometria, que apresentou pH baixo, PO2 não quero saber, PCO2 baixo e bicarbonato baixo. Acidose metabólica. Então, a paciente tem uma acidose metabólica com sintomas de diabetes, só o corpo cetânico que a gente não tem. Com base no quadro, o exame laboratorial, o diagnóstico e a conduta imediata são cetoacidose diabética, corrigir a desidratação pelo cálculo de depressão do espaço intracelular, intoxicação exógena, obstrução, gastroenterocolite. Então, mas vamos nas outras. Intoxicação exógena aguda, administrar carvão ativado. Então, o quadro começou há 2 dias, né? O carvão ativado aqui já não faria mais tanto sentido, e a intoxicação exógena tem uma pegada mais aguda, né? Uma pegada mais rápida. Tanto é que o nome dela é aguda, né? Obstrução intestinal. Corrigir a obstrução intestinal pode dar uma acidose metabólica. A obstrução intestinal. Corrigir a desidratação, além de solicitar ultrassonografia abdominal para confirmar o diagnóstico. Olha, aqui tem um erro, deixa eu anotar aqui. A D ficou junto. 2013 e 21. Obstrução intestinal, corrigir a desidratação. Então, se fosse uma obstrução intestinal, poderia dar dor abdominal, só que ele também optaria pela flatos e fezes, né? A gente vai ver na sala de abdômen agudo. Aí a gente teria uma sensação de flatos e fezes. E também não é ultrassom padrão ouro para nenhum dos abdômen agudo obstrutivo, né? Em câmbio, a gente tem a radiografia abdominal. Então, nada que ver esse ultrassom. E a dor abdominal do paciente teria uma ênfase maior na dor abdominal, né? Pancreatite aguda. A paciente teve alguns episódios de vômito, dor abdominal, não referiu se era em tipo faixa, né, que a gente também vai ver no abdômen agudo, aquela dor tipo em faixa, aqueles vômitos repetidos, né, e também não explicaria a poliúria e a polidipsia, né, não explicaria. Gastroenterocolite aguda, corrigir a desidratação de acordo com o seu grau, essa daqui pior. Que eu não sei nem explicar por que não é, mas a gente tem aqui a acidose metabólica e sintomas diabéticos. Se a gente tivesse feito mais exame, teria dado positivo. Vamos lá. Uma criança de 9 anos de idade é levada no serviço de urgência com quadro de confusão mental e desidratação. Os pais relatam perda de 2 quilos em 15 dias, apesar do aumento da ingesta alimentar e sede constante, 3 P's. Ao exame, paciente desidratado, com hálito cetônico, hiperglicemia, gasometria com pH de 7,2, bicarbonato de 12. Olha, esse potássio aqui já não ganha potássio, tá vendo? O único potássio que não ganha ainda, potássio. Primeira pergunta do Revalido, eu acho, daquelas que a gente viu tudinho, que não leva potássio. Esse paciente não leva. Exame de urina, glicose positiva, copos cetônicos positivos. Então, esse paciente só faltou o PCO2, né? Às vezes eles não dão PCO2. Qual é a conduta mais adequada no caso? Sistema de difusão contínua de insulina, hidratação parenteral com potássio e bicarbonato. Bicarbonato, pH menor 6,9. Não é menor ou igual. Insulina de ação prolongada, nada que ver. Insulina de ação rápida, por via intravenosa, e hidratação parenteral com soro fisiológico sem bicarbonato, faz sentido essa daqui. E também não falou nem de potássio nem bicarbonato. Insulina de pH, nada que ver. Essa é a C. Tá? Essa é a C. Né, Kátia? Tá. Essa é a C, gente, tá? Porque a gente não usa potássio, não, bicarbonato você já sabe que a gente não usa mesmo. Acho que nenhuma pergunta até hoje cobrou bicarbonato, vamos ver até o final. Mas potássio, essa daqui é a primeira que a gente não vai usar, tá? E vocês já sabem o porquê. Porque tá 5,7. 2011. Uma criança com 4 anos é atendida no PS com queixa de poliúria, polidípsia e emagrecimento. 3P. Apesar de ter havido um atendimento anterior por essa queixa, não houve uma definição diagnóstica. Não acredito. A mãe decidiu retornar ao serviço, porque nos últimos dias a criança começou a apresentar sonolência, com febre, vômitos, fadiga, sinal de desidratação e taquipneia. Imediatamente, você decidiu encaminhar a paciente para um serviço de emergência, devido à pós-diagnóstica de cetoacidose diabética. A decisão de encaminhamento foi pela preocupação com a hipotensão, achado bastante comum nas crianças que desenvolvem cetoacidose diabética. Então, gente, a hipotensão é uma das nossas principais preocupações de correção na cetoacidose diabética. A hipotensão em si, não. A desidratação, sim. Hipotensão e desidratação são duas coisas muito diferentes, tá bom? Esse paciente pode estar hipotenso e hidratado. Esse paciente pode estar desidratado e não hipotenso. Não é porque os dois são falta de líquidos, que são a mesma coisa.
Para reposição volêmica e controle da glicemia, a hipotensão na criança em certas doses é um evento raro e tardio. Essa parte de epidemiologia eu não vou saber informar vocês, mas essa daqui, até por enquanto, sim. Pela alta mortalidade, característica da doença, cuja principal causa de morte está relacionada à hipotensão, a mesma coisa, não, tá bom? A principal causa de morte das certas doses, salvo engano, é a desidratação, mas pode ser também os problemas cardíacos. Mas eu não sei falar a epidemiologia dela agora para vocês, não. Tipo, igual a principal causa de morte. Qual foi o tema que a gente avançou? Que eu estava estudando minha residência, que eu sabia bem certinho. Até esqueci agora qual foi o tema que a gente avançou. Mas tá bom. D, pela hipertermia da criança, nada a ver. Essa febre, ela pode ter acelerado o processo da aparição da cefalocitose nessa criança, né? Ela já estava com sintomas de descompensação de uma diabetes, e aí veio o quadro infeccioso sobreagregado, e aí desandou tudo no corpo da criança. Mas não que seja o principal fator que tem que ser corrigido. O principal fator que deve ser corrigido agora é a acidose metabólica e a hiperglicemia, tá bom? Porque em crianças lactentes pré-escolar, além de adolescentes e grávidas, a cetoacidose ocorre com níveis de glicemia sempre muito elevados, não precisa ter muito elevados, né, gente? Essa é uma das diferenças da cetoacidose diabética para o estado hiperglicêmico hiperosmolar. Se você vê uma glicemia, inclusive se vocês quiserem depois responder mais questões sobre aqui, eu acho que estado hiperglicêmico hiperosmolar nunca revalida. Mas se vocês quiserem ver depois com calma cada pergunta dessa daqui, quem não respondeu sozinho, eles não vão dar uma questão com a glicemia mais que 600. E essa é uma característica do estado hiperglicêmico hiperosmolar, é que ele tem uma glicemia muito elevada. Essa glicemia sempre muito elevada é do estado hiperglicêmico hiperosmolar, que é geralmente maior que 600, tá bom? Não é uma regra, né? É obrigatório estar maior que 600. Mas quando a gente fala para fins de prova, é. Vamos lá. Mulher de 57 anos, sem acompanhamento médico regular, é atendida no ambulatório clínica médica de um hospital secundário por queixa de edema em membros inferiores e face e urina espumosa, que é proteinúria. O paciente não refere doenças anteriores e desconhece antecedente familiar. Ao exame orientado na mucorada hidratada febril, com edema em face. Pressão 176/100. Pressão em supina 150/78. Frequência respiratória, ok. Exame cardíaco, exame ausculta pulmonar normal, abdômen ascite, membros inferiores com edemas compressível, fundoscopia prejudicada por opacificação do cristalino. Então, aqui a gente já está suspeitando de uma nefropatia e de uma retinopatia. Exames complementares, glicemia de jejum 283, creatinina de 1,8, ureia de 60, colesterol de 312. Será que ela está com uma síndrome nefrótica? Olha aí, ó. Triglicerídeos 210, albumina sérica 1,8, proteinúria positiva, glicosúria positivas, proteinúria de 24 horas 5,5 e o eletrólise normal. Qual é a principal etiologia do quadro apresentado pela paciente? Então, qual é o quadro apresentado pela paciente? Essa paciente está tendo uma possível síndrome nefrótica. Onde ela está cursando com proteinúria, com alteração dos colesteróis, com alteração da função renal e com anasarca. O paciente tem uma ascite, o paciente tem edema facial, edema de membros inferiores, edemas de cavidade, né? Então, essa paciente, ela tem uma diabetes. A gente não pode falar que ela tem diabetes porque ela não está sintomática, né? Mas se tivesse feito uma glicada, tenho certeza que ela estava. Mas, enfim, qual é a principal causa? É glomerulopatia por lesão mínima? Se ela não tivesse diabetes, a gente diria que a síndrome nefrótica dela era AD, tá bom? Se ela não tivesse diabetes e se ela tivesse 7 anos. Mesma coisa para o lúpus. A gente falaria que era o lúpus se ela tivesse 27 anos. E se ela não tivesse essa hiperglicemia. Aí a gente poderia marcar o lúpus como a causa da síndrome nefrótica dela, tá bom? Mas aqui, como a gente já estudou síndrome nefrótica, a gente já sabe que a diabetes mellitus causa síndrome nefrótica, a culpa é da nefropatia diabética. Tudo bem? Complicação crônica. Nefropatia. Vamos lá. A última objetiva, e a gente vai para discursivas, que só uma mocinha também me enviou, a mesma de sempre. Ela vai falar, eu sou a besta, hein? Eu vou responder sempre, a Lara vai ficar sempre avaliando as minhas e eu vou pegar minhas avaliações. Mulher de 19 anos de idade procura o PS de um hospital secundário com queixa de dor abdominal. E vômitos há 2 dias. Há cerca de 15 dias apresenta tosse e coriza amarelada. E há 10 dias, poliúria e polidipsia. Ou polidipsia. Eu acho que eu preciso assistir mais aula. Videoaula para aprender a falar. Comenta ter emagrecido 12 quilos nas últimas 2 semanas. Informa que não teve febre. Não relata antecedentes mórbidos pessoais ou familiares relevantes. Ao exame clínico, aparece vigio consciente orientada. Pontuação de Glasgow 15, corada desidratada, taquipneica. Pressão, ok. Querendo taquicardizar, apneica e com abdômen doloroso.
sem dor, descompressão. Semiologia cardíaca pulmonar de membros normais. Saturação de oxigênio, 99 normal. Glicemia na entrada, 364. Essa daqui sim, a gente já pode dar o diagnóstico. Ela tem 3P e tem glicemia acima aqui dos dentes em amostra arrosada. Foram solicitados eletrólitos, exame de urina e gasometria venosa. Venosa, porque é no bicho arterial. Além de se considerar o início da antibiótico terapia para o quadro respiratório alto, a conduta terapêutica imediata adequada é aguardar os exames antes de outras etapas de tratamento, iniciar a insulinoterapia em bolos. A insulina a gente não pode iniciar. A gente não tem que aguardar, porque a gente pode ir dando uma coisa, que as meninas mesmo falaram lá em cima. A água não se nega a ninguém, né? Que nosso maestro, prof. querido, de todo tempo, sempre falou isso e tá na nossa cabeça. Então, não precisa assim, se for a A, se a gente não achar nenhuma melhor, a gente pode marcar A. Mas se tiver uma que faz hidratação, tá? A, B não é, porque a gente não pode iniciar sem saber se está menor que 3,3 ou maior que 5,2. Aguardar o resultado da dosagem de eletrólitos. Iniciar a expansão com soro fisiológico? Essa sim. Preparar a expansão com soro fisiológico, reposição de potássio, mas eu preciso ver o potássio. Introduzir a expansão de soro fisiológico, reposição de potássio e insulinoterapia? Assim, a perfeita, aguardar o resultado da dosagem de eletrólitos, a perfeita é essa, mas 2011 é bem, como se diz, bem fraudulosa essa prova. Assim, eu erro bastante as provas, perguntas de 2011. Essa mesmo, Kátia, C? É a C, aham. É a C, né? Tá bom. É. A 2011, eu acho que é a prova que eu mais erro quando eu tô respondendo questão para passar para vocês. É muito fraudulosa essa prova, eu detesto ela. Mas vamos lá. Dá uma olhadinha no gabarito, não. Dá uma olhadinha no... Antes de ir para a discursiva, vamos dar uma olhadinha no resumo, tá bom? Cetose diabética, vocês já sabem, agora vem umas doses na gasometria, né? Bem bonitinhos. Lembrar da tríade, ela pode ser cetonemia ou cetonúria. O enunciado pode te falar também corpos cetônicos, né? Ou ácidos cetônicos, o jeito que ele quiser. A acidose metabólica, que é a setinha tudo para baixo. E a hiperglicemia, que é uma glicemia acima de 250, tá bom? Qual é a clínica, né? Ou a prova já vai te dar um diagnóstico de diabetes, já diagnosticada, ou o enunciado pode te dar os próprios 4P. A poliúria, polidipsia, perda de peso e a polifagia, tá bom? 2, 1, P, 3, tá bom? Cansaço, sonolência, dor abdominal, náuseas, vômitos, desidratação, hálito cetônico, taquipneia e rítmicos na U, que é aumento da amplitude respiratória. Laboratório, além da triada bioquímica, o que é que o INEP já cobrou que a gente saiba, que o potássio pode estar muito baixo e que a insulina também vai estar baixa, tá bom? Teve um quadro, vocês viram ali, até hoje, que o potássio estava alto. O resto do potássio vai estar baixo. E aquela pergunta é muito antiga também, tá bom? Abordagem imediata. Hidratação venosa. Quando vocês forem fazer discursiva, colocar no tratamento a via, tá bom? É via oral, é via endovenosa, é ambulatório, é internação. Se é internação, onde? No hospital, na enfermaria, na UTI, no leito, onde, tá bom? Hidratação EV, 1 litro, solução fisiológica 0,9 na primeira hora, segundo quem? Segundo INEP. Se o paciente tiver com uma hipernatremia, você pode dar 0,45. Se o paciente tiver com sódio normal ou baixo, pode dar 0,9. Atentar para as alterações cardíacas. Quando ele fala isso, ele pode estar falando óleo potássio, dose potássio, roda um eletro, tá bom? Então aqui cabe, não consigo botar rodar um eletro, cabe dosar o potássio, tá bom? Insulina intravenosa, regular. Não existe tratamento de cetoacidose diabética com NPH, com glargina, com nenhum tipo de insulina. É regular e é intravenosa. Não existe NPH intravenosa. A única insulina que se dá por via intravenosa é a regular, tá bom? Reposição de potássio vai fazer na maioria das vezes. Só não vai fazer se tiver acima ou igual a 5,3. Se tiver até 5,2, vai fazer. Que horas? Junto com a insulina. Se tiver menos que 3,3, vai fazer. Que horas? Antes da insulina. Tá bom? Então, não é que se tiver mais que 3,3, eu não vou fazer potássio. Eu vou fazer potássio. Só que eu posso iniciar ele junto à insulina. Beleza? Quando que eu não vou fazer? Quando tiver acima de 5,3. Aí eu não faço. Não precisa insulina? Não precisa potássio. Aqui eu tava louca. Não precisa potássio, tá bom? Não precisa potássio. A insulina precisa, porque vai ter que corrigir a glicemia. E o pH, quando tiver menos que 6,9, a gente vai dar bicarbonato, tá bom? Complicação de tratamento. Desculpa, complicações no tratamento. Aquele edema cerebral, por exemplo. Quando que vai dar edema cerebral, gente? Desculpa. Esse é um dos motivos que não se dá bicarbonato, tá? O bicarbonato, o edema, ele é causado quando há alterações, edema cerebral é causado quando há alterações eletrolíticas e ácido básico muito rápido no sangue. Se você corrige uma hiperglicemia muito rápido, se você corrige uma hipernatremia muito rápido, se você corrige, inclusive, né, tem aquela mielinose espontânea cerebral, né, que é como que é o nome que cai em prova da mielinose espontânea cerebral?
A desmineralização da ponte. Enfim, a mielinólise lá, quando corrige muito rápido o sódio, né? Em bolos, muito, muito rápido, que causa a desmineralização da ponte. Então, tudo que corrige muito rápido, que vai muito rápido, afeta o cérebro da pessoa. Não, o edema pode ser pela glicemia, pode ser pelo sódio, pode ser por várias correções. Mas tem a mielinólise lá, que tem um nome mais bonito, mais curtinho, mas eu não estou lembrando agora. O edema, ele pode ser causado naquele paciente, ela foi causada por causa da rápida desregulação do pH, da glicemia. Então, se corrigir muito rápido a glicemia, se corrigir muito rápido o pH, se corrigir muito rápido o sódio, se corrigir muito rápido qualquer ácido base eletrólitos, pode causar alterações cerebrais, tá bom? Então, aquele lá foi por causa da correção rápida da glicemia. Mas se a gente der bicarbonato para o paciente, se o paciente precisar, a gente vai arrumar o pH dele muito rápido. A gente vai tirar ele da acidose muito rápido. E aí também pode causar um edema cerebral, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. Então, por isso que o bicarbonato só dá quando o pH está muito baixo. Muito, muito baixo, que o paciente pode morrer. Que é o pH incompatível com a vida, tá bom? E aí a gente faz o quê? Quando que a gente vai suspeitar de edema cerebral? Quando tiver uma alteração com bradicardia. Hipoglicemia, a gente vai já ver a coisa da colega, mas deixa eu falar para vocês, caiu na prática, em 2024.1, caiu para os candidatos ensinarem a usar insulina. E aí, junto com esse ensinar a insulina, 2 tópicos muito importantes foi sobre hipoglicemia. Um deles foi sobre orientar quais eram os sinais de hipoglicemia. E outro deles foi o tratamento da hipoglicemia. E a gente sabe que a hipoglicemia já caiu na discursiva. Então, assim, a hipoglicemia nunca caiu na objetiva, vocês viram? A gente já teve várias complicações, mas na objetiva nunca caiu na hipoglicemia. Só caiu na prática e na discursiva, tá? Vamos lá. Informa sobre quais são os sinais: fome, tontura, vertigem, fraqueza, mal-estar, dor de cabeça, confusão, coma, inconsciência, convulsão, cansaço, visão turva, dilatação pupilar, sudorese, taquicardia, sensação desagradável, ansiedade, irritabilidade, mudança de humor, comportamento, tremor, dormência, calafrio, náuseas e vômitos, postura de decorticação, desmaio ou hipotímia, sensação de morte, hipotensão e sonolência. Laurinha, esse grifado de rosa é o quê? Esses grifados de rosa é o que o próprio INEP cobrou na discursiva. Então, ele cobrou a discursiva com tontura, vertigem, confusão, sudorese, taquicardia, palpitação e tremor. Tá bom? O diagnóstico é feito com a glicemia capilar, né? Claro, pode ser glicemia sérica também, mas a capilar é mais rápida. E o tratamento da grave é feita com glicose. A grave ela tem alteração do sistema. A grave, você diz, ou a glicemia, a hipoglicemia? Então, Lidiane, a hipoglicemia é abaixo de 70, né? Tem pacientes que, quando eles são diabéticos, eles apresentam sintomas menor, com a glicemia mais normal, assim, 80, 85, 90. Tem paciente, principalmente se ele for idoso e se for diabético a longo prazo, a longa data, às vezes com até menos, eles já reclamam os sintomas, tá bom? Mas o pra cá é 70, tá? Mas eles nunca vão, assim, nunca foram de cobrar, assim, números, não. Porque eles gostam muito é a clínica, o tratamento e a prevenção, tá? Como prevenir. Então, a grave, ela é feita endovenosa, porque o paciente na grave, ele tem alteração do sistema nervoso central. Então, o paciente vai estar sonolento, o paciente vai estar confuso, o paciente, às vezes, pode estar como assim, como desmaiado, o paciente pode estar inconsciente, tá? Então, a 50%, a glicose 50%, a ampola de 50 ml grandona em bolo, tá? O tratamento da hipoglicemia, na discursiva, eles cobraram da grave. Na prática, eles cobraram da casual, né? Tipo assim, te dei uma canetinha de NPH, você fez o tratamento de diabetes mellitus tipo 1, agora você fez uma. O que você vai fazer? Qual a orientação que a gente dá? Ingerir, qual é o tratamento? Ingerir, se você sentir mal, o caso é, você falar, se você sentir isso daqui, você vai tomar isso daqui. Você vai ingerir carboidratos de absorção rápida, como 2 colheres de chá de açúcar, ou 100 ml de suco de fruta, ou refrigerante, ou um copo de água com colher de açúcar, 2 balas, sopa de mel, uma colher de sopa de mel, tá bom? Ou então, se o paciente não conseguir engolir e tiver numa via extra-hospitalar, pode usar o glucagon injetável. O glucagon injetável é uma canetinha. Não sei se alguém que já viu, se alguém aqui tem algum parente que já teve crise de hipoglicemia. Eu não conhecia esse glucagon injetável, conheci depois da prática do INEP, que eu fui pesquisar. Os pacientes que têm diabetes mellitus tipo 1 há muito tempo, eles têm alguns que já andam com isso, eu nunca vi nenhum paciente que anda com isso. E aí, se quando ele tem, já tem ali nas mochilas dele, na bolsa dele, e o familiar já pega e aplica intramuscular rapidão, tá bom? Caso o paciente não conseguir engolir, orientar a acompanhante a colocar açúcar ou mel embaixo da língua, entre a gente via a bochecha ou aplicar glucagon, tá? A hipoglicemia. As micro, a nefropatia, o tratamento da pagliflozina, né? E inibidores seletivos de GLT2. A neuropatia diabética, eles já cobraram um pé diabético. E retinopatia, eles ainda não cobraram. É isso, agora vamos para a discursiva da nossa colega. Alguém quer ir fazendo alguma pergunta? Meu bem. Perdi a reunião. Se tivesse me falado, esse gravado não? Tivesse me falado. Mas talvez quem queira. Deixa eu compartilhar, gente.
Qual é o nome da menina? Deixa eu ver aqui. Eu sei, já achei. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Começar pela de 2022. Um homem de 65 anos, diabético, chega com familiares para consulta no serviço de pronto atendimento, devido à confusão mental. Os familiares informam que ele é diabético há 20 anos e faz acompanhamento com o endocrinologista em uso de insulina há 2 meses. Não sabe a dose, mas faz isso 2 vezes ao dia. Além de acompanhamento com o nefro por uma alteração renal que não sabe especificar qual é. A gente sabe que é uma nefropatia diabética e que é uma síndrome nefrótica. Relata que no dia anterior, o paciente havia começado a realizar caminhadas para tentar melhorar o controle do diabetes e que ele vem reduzindo sua quantidade de alimento com essa mesma intenção. Ontem que hoje pela manhã começou a queixar-se de suor frio e tontura, e que em poucos minutos tornou-se confuso, apresentando dificuldade para articular palavras. Ao exame físico apresenta-se normal, sem sinal focal, mas confuso, sem conseguir manter uma conversa ou um contato visual. A pressão arterial de 130/90, a frequência cardíaca de 110, com tremor de extremidades. Considerando que na abordagem inicial do paciente foram realizadas monitorização, suplementação de oxigênio, função de acesso venoso, faça o que se pede. Eu vou contar um segredo para vocês. Esse daqui, eu dei o diagnóstico nessa paciente de AVC. E eu reprovei por 2 pontos. E o diagnóstico valia 3 pontos. Agora vê se não tem que ser muito ridículo. Eu não sei quem foi pior, se foi eu que coloquei AVC ou se foi quem colocou cetoacidose, sem uma gasometria. E sem corpo cetônico, sem dor abdominal. Eu sei que foi longe demais. Mas não julga a gente, porque só quem está lá dentro sabe o que é confundir um diagnóstico pelo outro. Mas é muito claro você ler isso daqui e você vê que ele está querendo dizer que é uma hipoglicemia. Porque, olha, confusão mental. Até aí, tu querer levar para o lado neurológico, beleza. Mas ele é diabético, está fazendo insulina tem 2 meses. Ou seja, ele ainda não aprendeu a lidar com tudo isso. E aí ele está fazendo uma dieta e exercício físico há pouco tempo. E foi na hora que ele acordou. Qual é a primeira glicemia que baixa, gente? É a de jejum. É a de jejum. E ele está com suor frio e tontura. Começou com suor frio e foi para a confusão. Começou com uma hipoglicemia leve e foi para a hipoglicemia neurológica, hipoglicemia grave. E ele fala assim, ó, beleza, eu queria pensar em AVC. Beleza. Mas o examinador falou assim, ó, ao exame físico, apresenta-se normal, sem sinal focal. Não tem como escrever AVC numa pergunta dessa. Não tem o porquê uma pessoa escrever AVC numa pergunta dessa. Com tremor de extremidades. E eu fiquei 3 horas deitada em cima dessa prova, depois que eu terminei. E outra, que eu fico mais raiva, na prova oficial, eu escrevi assim, AVC na linha 1, e na linha 12 eu escrevi hipoglicemia. Se eu usasse as técnicas que eu ensino para vocês hoje, que eu não aprendi, gente, assim, eu acordei, nasci assim, inteligente, sabe? Sabendo fazer prova. Não foi. Foi porque quando eu cheguei em casa, que eu fui fazer recurso dessa prova, eu fiquei com vergonha. Porque na linha número 2 estava escrito hipoglicemia. E quando eu brinco com vocês, eu falo que não é para vocês só copiar o que vocês escrevem, não dele, mas presta atenção. Não é só para a gente copiar o que a gente escreve na discursiva, no rascunho para oficial. Beleza, eu falo isso para vocês devem me achar muito inteligente, que eu nunca fiz isso na minha vida. Mas eu já fiz isso. Eu escrevi hipoglicemia. Não, eu escrevi AVC. Não, isso aqui é um AVC. Aí quando eu li que ele não tinha alteração neurológica, eu falei, mas pode ser uma hipoglicemia, né? Aí escrevi embaixo. Aí quando eu fui passar para oficial, lembra que eu falei para vocês? Pega o primeiro e joga no enunciado. Cabe. O que está afirmando o seu diagnóstico? Beleza, agora o próximo. Hipoglicemia. E joga. E procura. Qual dos dois faz mais sentido? Eu tenho certeza que eu teria colocado hipoglicemia em primeiro lugar. E que eu não teria reprovado. Óbvio, eu não daria mentoria, né? Porque eu não teria aprendido a reprovar. Eu não teria coisa de várias coisas, mas eu não teria reprovado. Mas vamos lá. A colega escreveu hipoglicemia. E a justificação. Paciente é diabético. Apresenta sudorese fria, tontura, confusão mental, alteração neurológica, com controle e mudanças alimentares e uso de insulina, sintomas clássicos de hipoglicemia. Perfeito. Ela juntou tanto os fatores de risco do paciente, que foi o uso de insulina, a mudança alimentar, faltou só a mudança de estilo de vida, que foram os exercícios, com a sintomatologia. Ela escreveu até onde coube. Porque às vezes tem gente que pula para um lado, só se justifica com sintomatologia, ou não, ela pegou tudo que tinha de positivo no quadro do paciente. Perfeito. Indique exame complementar, imediato, glicemia capilar, ou glicemia basal, glicemia ao acaso, perfeito também. Está escrevendo a mais. Tá muito bom. Glicemia capilar, glicemia basal, glicemia ao acaso. Não, e o que eu fico com mais raiva de mim é que eu escrevi assim, qual é o exame imediato? Aí eu escrevi assim, glicemia. Por quê? Eu falei assim, eu tenho que descartar a hipoglicemia. Porque eu não posso falar que é um AVC sem descartar a hipoglicemia. Mas por que eu não falei o contrário, né? Mas tá bom. Descreva a conduta medicamentosa imediata.
Internar o paciente em hospital, soro glicosado a 50%, EV, bolos. Perfeito, só faltou 50 ml, a quantidade da ampola, mas aí para quem não está dentro, né, do âmbito hospitalar já fica um pouco mais difícil ter domínio dessas coisas. Mas, ótimo, tá bom? Ó, você viu que ela colocou internar paciente em hospital. Então, ela não colocou, sei lá, internar paciente. Não. Agora vamos pela ordem cronológica, né, pra gente... Vamos lá. Uma mulher de 22 anos, então lá na hipoglicemia, só cobrou diagnóstico, justificativa, exame e tratamento. Uma mulher de 22 anos com diagnóstico de 3 anos de diabetes, com tratamento de insulina e NPH irregular, dá entrada na unidade de emergência com quadro de taquipneia e dor abdominal. Aí pronto. Segundo os familiares, a paciente tem se mostrado deprimida desde o fim do ano, desde o fim do noivado, fazendo uso irregular de insulina desde então, inclusive com omissões de administração do fármaco. Há relato ainda de poliúria com ardência urinária, mas sem estrangulho ou febre. Ao exame físico, o paciente revela sonolenta, hálito adocicado. Esse hálito adocicado, eu não sabia que era a mesma coisa de hálito cetônico, mas já fica aí para vocês também. Hipoidratada, corada, cianótica, anictérica, febril, 170. Taquipneica, taquicárdica, abdômen plano, flácido, normal, mais doloroso, sem sinal de irritação. O restante do exame físico normal, a glicemia está 257. Olha, vocês estão vendo que não é muito alto? 257. E ela já está com essa clínica toda. Enquanto a gasometria fornece o padrão de acidose metabólica, apresentando um hiato aniônico aumentado. O nível sérico de potássio é 3,5. É solicitado exame de urina com o objetivo de reforçar a hipótese diagnóstica, incluindo possível fator precipitante. Não há piúria. E as pesquisas de nitrito e de esterase leucocitária está negativo. Ou seja, piúria não tem bactéria, não tem pus. E nitrito, que é a degradação, né, do metabolismo da bactéria, negativo também. Esterase leucocitária, negativo. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Certo, acidose diabética. Bom, ela tem, não vamos falar a tríade bioquímica, né, porque ela não tem a tríade bioquímica, mas ela tem duas coisas muito chamativas, a acidose e a diabetes, a hiperglicemia, e ela tem o hálito adocicado. Cite 3 exames complementares e os respectivos resultados que confirmam essa hipótese diagnóstica. Glicemia capilar acima de 250, urina simples, cetonúria, gasometria arterial, acidose metabólica. São esses 3. Eu não tô abrindo o gabarito, gente, mas se alguém tiver com gabarito e ver que o dado tá muito errado, vocês me falam, tá? pH menor que 35 e bicarbonato menor que 15. O bicarbonato menor que 18 já é uma acidose leve, tá? Acidose de virgem, leve, moderado, grave, o INEP nunca cobrou isso. Eu não sei se no gabarito eles colocou acidose menor que 15, mas o bicarbonato menor que 15, mas o bicarbonato menor que 18 já é considerado, já entra na classificação de acidose, tá? Acidose metabólica leve, moderado, grave. Cite as situações relacionadas ao plano terapêutico da paciente que desencadeou essa pós-diagnóstica. Uso irregular da insulina, abandono da administração da medicação. Muito legal isso dela, porque ela escreveu as duas coisas. Ela poderia ter escrito só uma coisa, mas ela escreveu a mesma coisa em 2 oportunidades, em palavras diferentes. Uso irregular da insulina e abandono da administração da medicação. Cite 3 condutas médicas indicadas para o tratamento inicial dessa paciente, considerando essa hipótese diagnóstica. 1. Internar a paciente em hospital. Agora, se alguém tiver com gabarito, eu precisar de ajuda mesmo, porque o meu gabarito aqui tá bem difícil. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho aqui. O meu gabarito aqui desse tempo tá bem difícil. É 2020, né? Aqui, achei. B. Não, não é essa não. Foi lá para 2011, poxa. Internar paciente em hospital. Ótimo, ela tá colocando local, perfeito. Hidratação venosa, com soro fisiológico, 0,9% EV. Lembrem-se que desde o trauma eles estão cobrando quantidade, tá bom? Só. E eles colocou bem bonitinho no objetivo agora, o 1 litro. Então, só para complementar. Insulina de ação rápida EV. Insulina de ação rápida EV. 3 condutas. Internação, hidratação. Faltou a reposição de potássio. Deixa eu ver aqui. Provas e gabaritos. Mas eu acho que internação eles contou como... Na verdade, no gabarito do INEP tem hidratação venosa, a insulina venosa com preparação de ação rápida e reposição parenteral de potássio. Eles não consideraram internação, então, né? Não. Pronto. Aí aqui, então, ela só ficou com 2 pontos. Faltou, no caso, o potássio. Porque aqui o potássio dela estava normal, né? Estava 3,5. Então, talvez muitas pessoas até hoje se confundam com a questão de... Com a questão de, se eu vou iniciar potássio, então, quando tiver menos de 3,3. Não, a gente só não vai iniciar se tiver mais de 5,2. Até lá, a gente vai iniciar em todo mundo, tá bom? E lembre-se, citar 6, tá? Não cita só 3, cita 6. Por si acaso. Principalmente quando for conduta, gente. Por exemplo, cite a situação relacionada.
se as pessoas são relacionadas. É só uma situação que ele vai estar cobrando. Aqui, se tem exames complementares e os exames. Eu citaria 6, porque são 3 exames complementares. Eu citaria 6. Eu citaria, por exemplo, o ionograma, o potássio, o sódio. Eu citaria tudo. E 3 condutas, eu citaria 6. Ah, eu vou ficar cheio de linguiça. Eu vou até acertar. Paciente de 20 anos, com antecedente de diabetes tipo 1, tem 8 anos. Foi trazido na emergência por náuseas e vômitos e dor abdominal, além de rebaixamento no nível de consciência. Ao exame geral comprometido, descorado, desidratado, taquipneico. Aqui, ó, de novo, taquipneico, respiração de grande amplitude, que é tipo MAU, acianótico e afebril. Ao exame neurológico, estava torporoso, escala de Glasgow 9, com pupilas simétricas e foco reagente, sem rigidez no cálculo. Temperatura ok, hipotensão, taquicárdia, taquipneico, a glicemia deu erro, aparelho cardiovascular sem anormalidades ao exame físico, havia dor à palpação difusa do abdômen sem massas, ou irritação peritoneal. O hidridério presente foi prescrito solução fisiológica 0,9. Após 1 hora, verificou glicemia de 584, pressão de 110,64, glicemia de 566, a gasometria com pH de 6,9 baixo, potássio de 2,3 baixo, cloro, sódio, o sódio está aumentado. Ó, aqui sim, Lu, o sódio está 150. Está 5 a mais. Ureia 35, creatinina 1,3, urina Paraná. Ele só deu pH, ele deu PCO2 não. Glicosura 3 cruzes, cetonúria 2 cruzes. É eletrocardiograma normal. Que bom, né? Porque esse potássio, ele vai já ir com Deus. Como deve ser feita a hidratação venosa desse paciente? Olha, não vai ganhar, vai ficar com 0, porque tá aqui. Justifique sua resposta. Cadê sua justificativa? Não tem justificativa. Então, quando fazer uma pergunta, você explique. Hidratação com solução salina, 0,45 EV, vírgula, pois o paciente apresenta um sódio sérico 150. Portanto, deveremos evitar a sobredose, o excesso de sódio. Tá bom? Cuidado com as perguntas que são separadas em 2 perguntas. E ela fez tão bonitinho na justificativa da hipoglicemia. Aí nesse daqui ela já estava cansada. Como deve ser feita a administração de insulina? Essa daí foi anulada. Foi anulada? Foi. Vamos ver o que ela escreveu. Justifique sua resposta. Corrigir primeiro o potássio. Quando o potássio alcançar um valor maior que 3,3, considerar a reposição de insulina. Ah, eu acho que é porque ficou meio assim, tipo assim, como deve ser feita a administração de insulina intravenosa? Entendeu? Deu muita resposta. Porque, tipo assim, aqui ela respondeu desse jeito. Mas se fosse responder desse jeito, tinha que ser tipo uma pergunta assim, em que momento deve ser feito? Ou qual critério? Ou... entendeu? Foi mal formulada, mal feita. Mal formulada. Assim, ó, como deve ser feita a administração de insulina? Você vai pegar uma seringa, você vai aspirar, você vai pegar, você vai aplicar e já vê. É assim que vai ser feito, entendeu? Eu acho que foi por isso que ela foi anulada. Porque a gente sabe o que o examinador queria cobrar, o conceito do potássio, tá num risco ali mas ele foi um sonso e não soube formular a pergunta dele, ele teve que anular. A gente entendeu. O pensamento da colega acredita que bateu com que ele, né? Acho que a resposta que ele queria não era só endovenosa, porque no grave tem que ser endovenosa. Acho que não era isso que ele queria. Acho que era isso que a colega escreveu. Como deve ser tratado o distúrbio metabólico apresentado pela paciente? Repor bicarbonato, visto que o pH se encontra abaixo de 7. Essa pergunta, desde que eu estudei pervalida, eu brigo com ela, porque na ADA é menos que 6,9, na Associação Americana de Diabetes. É bom, tem que vir no Ministério da Saúde, né, gente? Deixa eu anotar aqui para a gente procurar. Mas o que eu sei também é abaixo de 6,9, 6,9. Mas porque em 2013 esse povo era muito muito antiga, ocupado, né? Era muito antigo. O povo muito nem antigo. não tinha nem ampliação de gabarito. Valor menor, valor da bicarbonato. pH. A gente discute lá no grupo, tá, gente? Então, repor bicarbonato, visto que o pH se encontra abaixo de 7. Então, é abaixo de 6,9, tá? Colega, é 6,9. Repor potássio antes de administrar insulina. Olha, ela queria deixar claro que ela sabia disso, tá? Repor potássio antes de administrar insulina. Porque o potássio está 2,9, está abaixo. Está corretíssimo. É isso mesmo, tem que mostrar que sabe. Cite 3 critérios a serem utilizados para indicar o retorno da insulinoterapia por via subcutânea. Glicemia menor que 250. Potássio acima de 5,3. Preciso, o potássio está acima de 5,3. O potássio não entra aqui. Os critérios, eu acho que os critérios é a resolução da acidose, da cetoacidose diabética. Então, no caso, seria glicemia menor que 250, o pH acima de 7,35, ausência de cetonemia / cetonúria, e, por último, eu colocaria o potássio. Não, aí é o bicarbonato maior que 18, o potássio não entra. Ah, é o bicarbonato, porque o bicarbonato entra junto com a acidose metabólica, é verdade.
Então, aqui a gente citaria todos os parâmetros da acidose metabólica. pH acima de 7,35, bicarbonato acima de 18 e PCO2 acima de 35, ausência de corpos cetônicos na urina e no sangue e glicemias abaixo de 250. Ou seja, o contrário do critério de diagnóstico, a gente poderia suspender a insulinoterapia por via endovenosa, tá? E descreva o regime de insulinoterapia subcutâneo, incluindo o nome das insulinas, número de aplicação, para ser utilizada pelo paciente após a alta hospitalar, com o objetivo de manter o controle glicêmico adequado. Insulina basal, NPH, 2 vezes ao dia, manhã e noite. Insulina rápida, 2 vezes ao dia, manhã e noite. A rápida, geralmente, ela não é utilizada manhã e noite, né? Ela é utilizada pós-prandial, ou pré-prandial, pós-prandial, junto com as refeições. Então, geralmente, ou antes, ou logo depois do café, do almoço e da janta. Aí depende de como está o paciente. A NPH, 12 horas, manhã e noite, né? Pode ser após a janta e após o café da manhã. Mas a regular, não. A regular, a rápida, ela precisa ser junto com as refeições, tá? Porque como ela é rápida, se a gente aplicar só, tipo, manhã e noite, junto com a NPH, por exemplo, o paciente vai fazer hipoglicemia logo depois, tá? Tem só essa observação. Pode ser de manhã e pode ser de noite, deixa de ser especificado que seja junto com as refeições. Lembrar que a rápida é pós-prandial. É uma insulina prandial, é uma insulina junto com as refeições. A rápida nada mais é para que quando a gente vai comer e tenha um pico muito grande de insulina não, de glicemia, a gente finge que o nosso pâncreas está funcionando.